Bom dia! Bom dia, pessoas! Bom dia! Acho que eu vou mudar o horário da minha live pra 7h50. Eu não tô conseguindo entrar às 7h45 por conta da rotina das crianças aqui de manhã. Bom dia, bom dia, bom dia! Para nós! Gente, seguinte, ontem eu abri uma caixinha de perguntas e tem muita, mas muita dúvida. Sempre que eu abro a caixinha de perguntas, né, eu costumo abrir segunda, quarta e sexta. Sempre que eu acho que abro caixinha de perguntas, tem muita pergunta mesmo, que eu não consigo responder. E aí hoje eu tive a ideia da gente vir responder aqui as perguntas que foram enviadas lá na caixinha. Combinado? A gente pode inclusive combinar, misericórdia, de nas terças e quintas, no Make com Prosa, eu só responder dúvidas de vocês, que eu acho que vocês gostam muito, né? Responder dúvida terça e quinta, porque aí eu abro a caixinha segunda e quarta, se eu tenho dúvidas pra terça e quinta. E segunda, quarta e sexta, a gente escolhe tema pra abordar aqui. Combinado? E sempre que vocês quiserem algum tema específico, vocês podem sugerir lá na minha caixinha de perguntas, tá? Se tiver algum tema que gostariam que eu falasse aqui no Make com Prosa, se for dos temas que eu abordo, né? Se for dos temas que habitualmente eu já abordo aqui, a gente pode falar. Combinado, galera? Então deixa eu abrir aqui. Vou começar, tá? Ó, o que acha dos injetáveis para ajudar no processo de metabolismo e de emagrecimento? Então, terapia injetável tem vários tipos, né, gente? Tem os injetáveis que a gente pode fazer com alguns ativos, com enzimas, com acelerador metabólico, com vitaminas minerais, né? Com ativos que podem auxiliar esse processo de emagrecimento. E tem injetáveis também que são medicamentos, né? Então, a semaglutida da vida, liraglutida também são injetáveis, tá? Eu acho que ela quis falar muito da questão dos soros, né? Então, o soro, quando a gente atua pensando no foco de emagrecimento e metabolismo, a gente vai trabalhar principalmente com as deficiências daquele paciente. Então, se você tem uma deficiência, por exemplo, de magnésio, de cromo, tudo está relacionado ao teu metabolismo, né? Aí a gente pode montar o soro, que é não deixa de ser uma reposição, né, de nutrientes, que pode ser feito de forma endovenosa ou intramuscular. E existem alguns soros, realmente, que são com ativos para acelerar mesmo o metabolismo, que inclusive tem cafeína em sua composição, tá? L-carnitina, PQQ, e aí tem uma gama de ativos que podem ser utilizados. Então, sim, eu acho que é uma opção também para ser utilizada. Próxima. Vitamina D de 29 é baixa? Se você for olhar pelos consensos brasileiros, eles dirão que não. Que de 20 a 30 é uma vitamina ótima e suficiente. Porém, contudo, entretanto, quando a gente vai para a parte de estudo científico, a gente vê que os benefícios são maiores quando você tem um nível de vitamina D mais elevado. Então, lá na consultório, meus pacientes já sabem como é que eu trabalho. Então, a gente quer pelo menos a vitamina D ali acima de 60, tá bom? Entre 60 e 80, 60 e 100, a depender. Aí a gente tem que avaliar se é um paciente que tem uma doença autoimune, né? Porque às vezes é um paciente que tem uma doença autoimune e a gente precisa trabalhar também essa modulação do sistema imunológico. E aí a vitamina D, ela também entra como modulador do sistema imunológico. Porque a vitamina D, apesar do nome, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. É o hormônio D. E é um hormônio que está relacionado a vários órgãos e vários sistemas. E ela atua todo, não só no nosso sistema ósseo, né? Que é o que mais se estudou, mas também no nosso metabolismo, nossos músculos, coração, cérebro, pulmão, mama, ovário. É por isso que a gente quer uma dosezinha mais alta dela, tá? Qual o nível ideal de ferritina na lactante?
Lactante é aquela mulher que está amamentando, tá, gente? Pra quem não sabe. É o mesmo nível da mulher gestante. Entre 80 e 150. É um nível excelente, tá bom? Entre 80 e 150 é o nível que você deve manter a sua ferritina. A ferritina é o estoque de ferro. Então, quando a ferritina tá baixa, você começa a diminuir a função em vários aspectos. Então, peraí. Então, por exemplo, uma ferritina mais baixa, ela vai levar ao teu corpo diminuir, ó, a qualidade da tua fibra capilar, por exemplo, a diminuir a produção de hormônios da tireoide, a alterar a ovulação. Então, a ferritina, ela é o estoque do ferro. Então, a gente precisa focar muito em ter níveis de... Pelo amor de Deus. Em ter níveis de ferritina ideal. Misericórdia. Olha essa. Ferritina de 6. Minha filha, você tá sobrevivendo? Como foi que você conseguiu escrever aqui isso? Você consegue ainda digitar? Gente, é muito grave, sabe? É muito grave a gente ver isso. Isso tem acontecido muito. Por quê? O que acontece? A ferritina, gente, ela não cai de uma hora pra outra. Você não simplesmente acorda e hoje a sua ferritina tá de 6, não. Isso é um processo. A não ser, obviamente, que você tenha passado por um acidente, perdeu sangue ali num acidente de carro, um exemplo, tá? Mas vamos falar no básico, no normal. O normal é a gente ter o nível de ferritina normalizado e com o passar dos anos ele pode cair por vários motivos. Seja uma menstruação mais intensa, certo? Você sangra mais todos os meses. Seja porque tu não tem enzimas digestivas, tu não tem ácido clorídrico suficiente para absorção de ferro no teu estômago. Seja porque a tua alimentação é deficiente em ferro. Seja porque você tá perdendo ferro pelas fezes, que é uma coisa que a gente tem que investigar, certo? Então, você não fica da noite pro dia com a ferritina de 6. Isso foi um processo. E por que isso não foi tratado antes? É muito grave isso, gente. É muito grave mesmo. Porque uma ferritina de 6 é impossível que o teu corpo trabalhe da forma satisfatória. É uma gasolina. Não dá. Tá? Então, assim, se você não tem um estoque de ferritina boa o suficiente, vai acabar não trabalhando. Algumas partes do teu corpo vão desligar aquele trabalho. Para poder dar conta do básico, que é produzir sangue. Porque ferritina não é só para produzir sangue, tá bom? Como eu falei pra vocês, a ferritina é pro cérebro, a ferritina é pros ovários, a ferritina é pra tireoide. Então, não dá pra ficar com ferritina de 6 e pensar, mas é porque eu não tô com anemia, ou a minha anemia não é grave. E ficar tudo bem. Ferritina de 6 é muito grave, precisa tratar, tá bom? E provavelmente, né, com certeza, você vai ter que fazer um ferro endovenoso, que é um ferro injetável, tá? Porque ferro via oral, ele tem uma péssima absorção, certo? E além de ter uma péssima absorção, ele demora muito para regularizar os níveis. E pode atrapalhar completamente o funcionamento do teu intestino, certo? O que é péssimo também. Ok? Nossa próxima. Tenho talassemia e sempre estou precisando tomar Noripurum. É normal? B12 226, ferritina de 40. Na verdade, da talassemia, ela não necessariamente vai acontecer uma deficiência de ferro. Sua anemia vai acontecer por conta da própria doença, da talassemia, né? E aí, mas além da talassemia, você também tem uma deficiência de ferro e de vitamina B12, né? Claramente você tem uma deficiência de ferro e de vitamina B12. Aí, o que a gente tem que corrigir? As duas. Não adianta corrigir só uma. Corrige as duas e melhora a absorção, melhora a saúde do trato gastrointestinal. Se o teu trato gastrointestinal, ele não tá saudável, ele não vai absorver ferro e vitamina B12. Então, eu preciso ter uma quantidade adequada de betaína, que é o ácido clorídrico, né? Que você pode repor em forma de betaína, mas eu preciso ter uma forma adequada de ácido clorídrico no meu estômago,
para que eu tenha absorção boa de ferro e de vitamina B12, tá? Então tem que avaliar se você não tem alguma diminuição de produção de ácido clorídrico, tá? Ok? Então tem que investigar alguns pontos. Inclusive tem umas alterações de doenças que você não absorve. Anemia perniciosa, megaloblástica. Então tudo isso você tem que avaliar a questão da vitamina B12. Certo? O que fazer para quem quer engravidar? Estão fazendo uma pergunta aqui pra mim. Nossa, gente. Pronto, você vai começar entrando no meu canal do YouTube. Eu fiz uma série de vídeos só sobre fertilidade. Porque é um assunto tão complexo, é um assunto tão grande que não dá pra gente expor aqui demais, né? Assim, eu não consigo deixar claro explicando aqui algumas coisas de fertilidade. Começa pelo meu canal do YouTube. Se você quer engravidar, comece pelo canal do YouTube. E claro, obviamente, se você puder ir pra uma consulta, vá pra consulta. Porque aí a gente faz o preparo pra concepção. Aí a gente vai trabalhar tudo, né? Desparasitação, metais pesados, antioxidação, anti-inflamação. Aí o céu é o limite para isso. Certo? Ó, de novo, que é essencial para uma mulher que quer engravidar. Então, vamos lá. Deixa eu responder aqui, não vai ficar completo, né? Mas já vai ajudar vocês. Quando eu penso em plantar algo num terreno, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar esse terreno. É a história de limpar o aquário pra pôr o bebê, né? Pra pôr o peixinho. Então, eu não vou botar um peixinho no aquário sujo, todo intoxicado, num paciente todo inflamado. Por quê? Porque eu vou aumentar os riscos gestacionais. Essa mulher, ela pode ou ter uma dificuldade de engravidar, ou ela pode ter complicações gestacionais. Seja uma perda gestacional, seja uma restrição de crescimento intrauterino, seja um diabetes gestacional, seja uma pré-eclâmpsia, seja uma anemia na gestação, seja um descolamento prematuro de placenta, seja um bebê com autismo, seja, enfim, por aí vai. Então, quando a gente fala o que fazer para engravidar, gente, o básico que eu trabalho, eu vou te dizer o que eu faço com minhas pacientes, certo? A gente começa a abordar muito a retirada primeiro. Antes de suplemento, a gente retira. O que a gente retira? A gente começa a tirar toxinas no geral. Então, às vezes a gente dosa metal pesado, às vezes é um paciente que está muito intoxicado. Certo? Então, avaliar metais pesados é muito importante avaliar metais pesados, tá? Toxinas no geral, parasitas, fungos, tudo isso que a gente tá, infelizmente, bem contaminadinho, a gente precisa limpar. Então, a primeira coisa, limpa. Então, a gente desparasita, detoxifica. Então, trata o terreno, né? Limpa o terreno. É como eu vou plantar ali uma planta, eu preciso limpar primeiro o terreno. Depois que eu limpo o terreno, então desparasitação, retirada de metais pesados, mudança de estilo de vida, né? O que a pessoa come, o que a pessoa pensa, como a pessoa dorme. Tudo isso melhora esse aspecto. E aí a gente vai para anti-inflamação e antioxidação. Por quê? Porque nós estamos constantemente inflamados e intoxicados. Então a gente vai anti-inflamar essa pessoa e antioxidar. E depois, por último, a gente vai suplementar. E aí a suplementação entra, certo? A suplementação, infelizmente, está vindo antes para todo mundo. As pessoas só pensam assim, eu quero engravidar, vou tomar aqui esse Algestan Gold, Algestan Pré, Algestan Plus, esse Pré-Gesta, esse não sei o que lá. E aí as pessoas tomam apenas a suplementação e acabou. Muitas vezes o corpo não está nem preparado para receber aquela suplementação, né? Muitas vezes não há um preparo daquele corpo ali para receber uma gestação ou receber um suplemento e já tá sendo enfiado ali um monte de coisa. Então, assim, primeiro passo é limpa, antioxida, anti-inflama e depois suplementa. Então, esse é o essencial aí que eu vejo para engravidar.
Mas aí, como eu falei pra vocês, é muito difícil falar aqui exatamente porque é uma abordagem muito de consultório, né? Então, é uma abordagem muito dentro do consultório, o que a gente pode abordar, né, pro paciente no geral, porque aí depende de cada caso. Certo? Próximo. Sem energia para treinar, alguma dica? Treino pela manhã. Bom, não deve ser de manhã que você vai usar nada, certo? Você vai ter que melhorar o seu dia como um todo. Então, principalmente a noite anterior, aí é importante você ter um nutricionista que vai fazer teu cardápio para ver o que você vai jantar, para você treinar bem, né? Para ter energia para treinar. Então, a primeira coisa é a janta, o que você vai jantar. Outra coisa é ter o dia anterior, ele impacta. Então, se você comeu, o que você comeu no dia anterior, o que você suplementa, né? Então, os suplementos para melhora de energia, gente, eles não são para serem utilizados como os energéticos que o pessoal usa. Ah, eu vou tomar aqui para melhorar a energia agora, para eu fazer isso ou aquilo outro. Não. É para você tomar, para você melhorar a sua saúde mitocondrial. Mitocôndria melhora, tua energia melhora como um todo. E aí você não precisa de energia para o treino específico. Você precisa de energia para a vida, no geral. E aí você melhorando a energia para a vida, você melhora a energia para o treino. Entendido? Doutor, quais tratamentos possíveis para quem teve esterossalpingografia com obstrução tubar do lado esquerdo? Você já ouviu falar em hidrotubação? Hidrotubação. Pesquisa. Hidrotubação. Se for aqui em Fortaleza, tem a Rebeca Dourado, doutora Rebeca Dourado, que faz. Ela é uma ginecologista obstetra, que tem um olhar bem cuidadoso, inclusive, ao paciente. Então, você pode buscar sobre isso. Hidrotubação. Tá bom? Hidro com H. Hidrotubação. É uma técnica que utiliza soro mais alguns ativos antioxidantes, alguns medicamentos que são aplicados dentro da tuba uterina para isso, certo? Pronto. Próximo. Doutora, ferritina de 11. E nutrólico disse estar normal. Sinto muita fadiga e falta de disposição. Galera, é o seguinte. Ferritina normal entre 70 e 150. Certo? Normal é a gente se sentir bem disposto, cheio de energia. Se você tá sem energia, se você tá fadigado, sem ânimo, já começa daí que não é normal. Médico nenhum deveria tratar papel. E mesmo se fosse tratar o papel tá dizendo claramente que tem uma ferritina baixa. Então, o que eu posso te sugerir? Procura outro profissional. Joia? Gente, eu tô chocada com tanto de gente com ferritina baixa. E ninguém trata. O que me dá mais indignação é isso. Isso me dá uma indignação. É porque as pessoas estão cada vez com ferritina baixa e ninguém trata. Grávida, ferritina de 24. Ferritina na gestação, mais uma vez, entre 80 e 150. Tá baixa, bem baixa a sua ferritina. Você precisa suplementar. Queda de cabelo tem total relação. Até porque na gestação não é pra cair cabelo. Na gestação é pra nascer cabelo. Pelo estímulo hormonal que você tem. Certo? Então, se você tá tendo... Fala, meu Deus, coisou aqui. Se você tá tendo queda de cabelo na gestação, isso não é normal. Joia? Você precisa investigar. Provavelmente a sua ferritina tá baixa, mas você precisa olhar também sua tireoide. Tá bom? Precisa olhar sua tireoide. Ok? O que mais? Deixa eu botar aqui.
Próximo. Deixa eu ajeitar isso aqui. A gente vai responder mais umas 2. Tem muita pergunta, como eu falei pra vocês, eu tenho muita pergunta de vocês, muita, graças a Deus. Quem tem endometriose e adenomiose, sempre tem que fazer reposição de ferro endovenoso? Não. Não é pela doença que a gente faz ferro endovenoso, gente. A gente faz ferro endovenoso quando a pessoa tem necessidade de ferro. Quando eu tenho deficiência de ferro, independe se você tem endometriose, adenomiose, câncer, diabetes, lúpus, Hashimoto, wherever. Não, independe. Não é porque você tem a doença, é porque você tem uma deficiência nutricional. E esse é o motivo de você fazer a reposição, tá? Lactante, ou seja, a mulher que tá amamentando, né? Pode fazer soroterapia? Pode, gente. O que é a soroterapia? Ela é uma reposição na veia. A lactante não pode tomar suplemento? Ela não deve tomar suplemento? Ela pode fazer a reposição na veia. Não tem problema algum. Aí o que ela tem que fazer é que a gente tem que ver qual a necessidade que essa pessoa tem. Qual a necessidade que ela tem de fazer alguma coisa na veia, tá? Que é no caso do soro. É live isso? Meio com prosa. É? Ai, meu Deus. Vamos mais uma. Queda de cabelo no pós-parto. Tem algo que possa fazer? Bora lá. Existe a queda do cabelo no pós-parto pelo eflúvio telógeno, que a gente chama. Que é o quê? Que é quando, durante toda a gestação, muitos fios acabam não caindo, você tem um crescimento mais acelerado por conta das produções hormonais. O que acontece? Lá para os 3 meses do pós-parto, o cabelo pode ter uma queda por conta do declínio hormonal que acontece nesse período, certo? A grande questão não é para ser uma queda tão absurda como a gente tem visto. Por que as pessoas têm uma queda absurda? Porque elas já entram na gestação desnutridas. Então, as mulheres, elas entram na gestação com deficiências nutricionais importantes, o que é muito grave, porque isso leva a repercussões nela e no bebê. Então, quando ela tem ali os seus 2, 3 meses pós-parto, que o cabelo despenca, ela acha que isso é só pela queda hormonal, e não é. É porque ela não entrou na gestação preparada. Então, eu pergunto para minhas pacientes, a maioria, algumas têm queda de cabelo, obviamente tem, mas pronto, essa semana mesmo eu tava falando com a pediatra das meninas, que ela é minha paciente também, que ela teve bebê. E aí eu perguntei pra ela, como foi tua queda do cabelo no pós-parto? Não, caiu aquele pouquinho, nada de insignificante. Por quê? Porque ela fez o preparo para concepção, ela suplementou tudo antes de engravidar, detoxificou, desparasitou, suplementou. Durante a gestação toda, fez reposição de ferro, inclusive endovenoso, fez reposição nutricional. No pós-parto, continuou com a suplementação das vitaminas durante a amamentação. E isso é o normal. Eu também tive pouquíssimo, quase nada. Por quê? Porque a suplementação foi feita antes de engravidar. O que acontece é que a galera quer, quando começa a cair, suplementar. E acha que vai resolver. Só que o problema foi a deficiência nutricional que aconteceu ali antes de você engravidar, durante toda a gestação. Certo? Então, aí vocês têm que ter uma atençãozinha especial a isso. Essa queda do cabelo no pós-parto, ela vai acontecer por uma deficiência, um declínio hormonal? Vai. Ela só não vai acontecer da forma que acontece, que eu vejo o pessoal mostrando, né? Ela acontece pouca, sutil. Não é pra acontecer muito, não. Quando acontece muito, provavelmente é porque você tem uma deficiência nutricional, já tinha essa deficiência nutricional antes de engravidar ou durante a gestação, tá bom? Entendido, meu povo? Pois deixa eu ir que eu respondi acho que umas 20 perguntas aqui. Tá bom? Boa quinta-feira pra vocês. Um beijo. Boa quinta. Vou deixar a caixinha de perguntas só amanhã, né? Porque eu deixei ontem. Então a gente vai combinar assim a caixinha de perguntas só na segunda, quarta e sexta. Mas não engasguei com a água. Elisângela, eu trabalho todo com a suplementação pré-concepção, tá? E durante a gestação e no pós-parto. Então, se quiser, meus contatos estão ali no link do perfil,
Tá joia? Beijos. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau, tchau. Se cuidem.